Olá, boa noite, a Fátima, a Bruna. Estou fazendo os últimos ajustes aqui para a gente começar a nossa live daqui a pouco. Se vocês estiverem escutando e vendo normal, dá um ok aí. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco começando a nossa live.
Esperando aí o José Roberto Santos Neves entrar também. Pessoas estão entrando aí devagarinho, a gente vai aguardar um pouquinho. Hoje o nosso objetivo é falar sobre o jornalismo cultural e também a importância da TVE nessa cobertura cultural no Estado. Convidamos o José Roberto Santos Neves, que daqui a pouco deve estar entrando, e a nossa amiga diretora do Sindicato de Jornalistas, a Kátia Gomes, que é servidora da TVE.
Pessoal, boa noite. Eu vou começar e aí a gente vai depois abrir para a participação do José Roberto Santos Neves e da Kátia Gomes. Nós estamos vivendo um retrocesso na área cultural que, infelizmente, o próprio Sindicato dos Jornalistas e os sindipúblicos e também os sindiardialistas, que sempre teve uma atuação mais presente junto à demanda da Rádio e TV Espírito Santo, em especial da TVE, a gente já previa que é, infelizmente, a questão do Centro Cultural Carmélia. O possível fechamento, a utilização do Centro Cultural para estocagem de café, acabando de vez com todo o legado cultural que o Centro Cultural Carmélia e o Teatro ali em anexo tem para o Espírito Santo, já era previsível. Por que a gente fala que já era previsível? Já tem aí já algum tempo que a gente vem discutindo com o governo a importância de revitalizar o local e, lamentavelmente, passou vários governos, foram 3 governos de Paulo Artung, só recentemente, mais 2 governos de Casa Grande, e não houve, de fato, nenhuma revitalização em si do espaço. Pelo contrário, lamentavelmente, a Prefeitura de Vitória, a última gestão, retirou o pouco que ainda tinha da utilização do Teatro Carmélia e, com muita luta dos sindicatos, houve uma grande melhoria na última gestão de Paulo Artung, houve uma boa melhoria infraestrutural na área da TVE, mas de qualquer jeito a gente sempre alertou que ali é um puxadinho, ali não é o espaço ideal para uma emissora funcionar, principalmente nos moldes que nós temos hoje. E mesmo assim, pouco se foi feito e agora o governo federal pediu a retomada de todo o espaço. O nosso entendimento como sindicato é que aquele espaço ele mantenha-se como um espaço de cultura e que venha servir de fato à sociedade, né? E que seja feita uma sede de fato para a TVE, caso o entendimento coletivo seja para a TVE ficar naquele espaço, que seja feita uma sede em anexo, porque onde ela está também, apesar das melhorias que foram feitas na última gestão Artung, ainda não atende de fato às demandas, principalmente a gente tem um caso sério que já são mais de 40 anos de emissora e não temos concurso público. A emissora funciona, a gente pode considerar pela legislação, a emissora está funcionando ilegalmente. Quando eu falo que a emissora está funcionando ilegalmente é porque há um grande número de estagiários exercendo funções que não poderiam ser exercidas exclusivo por estagiários e não tem, de fato, tem poucos os servidores efetivos atualmente e nenhum concursado. É um absurdo que nenhum governo até o momento tenha dado a devida atenção para a comunicação pública e para a TV educativa e para a Rádio Espírito Santo. Mas mesmo assim, quem acompanha o jornalismo, em especial o jornalismo cultural, que foi uma coisa que sempre foi destaque na TVE, vê a importância da emissora para fazer um jornalismo além do jornalismo comercial, pautas mais elaboradas, que no dia a dia do jornalismo comercial às vezes não é possível, né? A Márcia Gáudio está alertando aí, só no Centro Cultural Carmélia a TVE está há 20 anos, que foi levada para lá para ser uma coisa paliativa e por lá ficou. A Tânia também está alertando que foi feito um decreto para o tombamento. Aí, mais uma vez, vem reforçar o que o Sindicato dos Jornalistas e os demais sindicatos sempre falou. É um absurdo, é lamentável um espaço daquele,
um teatro, além do teatro, todo o imóvel do Centro Cultural Carmélia não ter sido tombado ainda. A gente nota aí a falta de uma gestão, aí eu falo tanto estadual quanto municipal, que dê atenção para a área cultural e para a área da questão histórica aí, né, de tombamentos de prédios. E da própria infraestrutura, né, que também tem prédios aí tombados que estão caindo nos pedaços, como o próprio arquivo público estadual, o prédio antigo está deplorável, né? A Kátia já entrou na live, o Zé Roberto também. Eu vou abrir a fala para o Zé Roberto. Além da TVE, que eu dei o destaque agora, diante a toda a situação, a gente vive também, de um tempo para cá, toda uma mudança no jornalismo com as novas tecnologias, enfim, que cada vez mais a gente perdeu o espaço da cobertura, de fato, do jornalismo cultural, principalmente das críticas, para o jornalismo de entretenimento. Né? No Espírito Santo, em especial, nós tivemos a perda aí da Gazeta Impresso, que tinha o Caderno 2, já teve outros cadernos como Pensar, muito bem elaborado, né? que aprofundava toda a cobertura da área cultural no Estado. Além também da Tribuna, que sempre teve uma cobertura mais voltada para o entretenimento e para celebridades, o que de fato é lamentável, né? E as emissoras de TV também a gente vê pouca cobertura na área cultural. Eu já trabalhei com eventos, aí eu posso falar inclusive além de como telespectador, também como assessor, como era difícil a gente conseguir cobertura dessa área, e os nossos amigos aí da produção cultural sabem muito bem disso. Aí eu vou chamar já o Zé Roberto para ele comentar um pouco como era e o jornalismo cultural no Estado e como se transformou e como está e qual que é a previsão de futuro. O Cleofes Moura, nosso amigo Cleofes, obrigado pela participação, Cleofes, está comentando, uma boa dica, que com a intensificação do teletrabalho, a gente tem muitos prédios públicos que ainda estão em bom estado, que poderiam ser melhor utilizados até mesmo para a redução das despesas. Aí eu complemento não só os que estão em bom estado, os prédios públicos, inclusive, como eu comentei, do arquivo público é um prédio histórico, deve ser feita uma recuperação e encampar algum outro órgão aí que esteja numa sede alugada, tá, né, em um desses prédios, né? Zé Roberto, se você puder dar uma acenada aí para eu te chamar, por favor. Nosso amigo jornalista José Roberto, jornalista da área de cultura, já tem um tempo. Boa noite, Zé Roberto. Olá, Douglas. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Zé Roberto é escritor, ex-representante do governo do estado na área de cultura, membro do Conselho Municipal de Cultura, atualmente é assessor de imprensa. Trabalhou por 19 anos na Rede Gazeta, onde exerceu as funções de repórter, crítico musical, editor do Caderno 2, editor do belíssimo Caderno Pensar. Poxa, Publicou obrigado. também os livros Maísa, a MPB de Conversa em Conversa, Rock Rise, A História de uma Geração que Fez Barulho no Espírito Santo, Crônicas musicais e recortes de jornais. Ainda atuou como subsecretário de Estado de Cultura e subsecretário de Cultura de Vila Velha. É Isso. membro da Academia Espírito Santense de Letras e do nosso saudoso Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Atualmente é vice-presidente do Conselho de Política Cultural de Vitória. É isso Sim. aí, eu vou passar a palavra para ti
Muito boa noite, agradeço a sua participação. E aí eu já vou começar com a primeira pergunta. Para você comentar um pouquinho como que era os tempos áureos aí da cobertura do jornalismo cultural e da cena cultural do Espírito Santo. Sim. Poxa, Douglas, boa noite. Obrigado aí. Parabenizo o sindicato por essa iniciativa, né? Só lembrando que o Instituto Histórico e Geográfico continua em atividade, tá? Sim, sim. Ali no Parque Moscoso. E na Academia Espírito Santense de Letras eu tenho a honra de ocupar a cadeira que pertenceu ao grande Marian Caliste, né? Nossa, Marian, legal. jornalistas e intelectuais do nosso estado, né? Foi um mestre para mim. Para todos Mas, nós. pois é, ótima pergunta, porque eu sou justamente me considero um herdeiro, assim, dessa geração do Hamilton de Almeida, sabe, da Márcia Figueira, Luiz Tadeu Teixeira, Tinoco dos Anjos, João Barreto, Chico Neto, aquela turma, Gente assim, boa. que trabalhou, Pupa Gatti, saudosa Pupa, né? Eu era assim estagiário do setor de pesquisa ali da Gazeta, junto com o Zé Irmugoni, que foi meu professor e meu primeiro editor, né? E eu entrei ali na redação da Gazeta numa época em que nem não tinha estágio, né? Na redação, mas eu acabei fazendo esse estágio no setor de pesquisa e pude conviver com essa turma muito talentosa, sabe? E que foram grandes referências assim para mim. E peguei aquela fase áurea, como você falou, do Caderno 2. Eu entrei em 94 na Gazeta, né? E muito novo. E minha primeira editora foi a Andréa Curri, no Caderno 2. E acabou que eu fiz o projeto do fanzine, que foi a primeira página voltada para Lembro. o público jovem, no jornalismo impresso, né, capixaba, e foi meu trabalho de conclusão de curso e naquele momento estava tendo essa cadernização, né, dos suplementos, estava surgindo o suplemento de informática, de turismo, e a Gazeta também estava interessada em lançar um suplemento jovem. E foi o fanzine, foi minha porta de entrada ali no Caderno 2. E eu tenho uma saudade assim dessa geração que tinha espaço, né, e conhecimento para fazer matérias de críticas, matérias mais aprofundadas, né, na área de cinema, de artes plásticas, de música, teatro. A própria Márcia, com quem eu tive a grande satisfação de trabalhar e aprender muito, a Márcia era uma crítica de TV, algo que nunca teve mais no jornal, né, no Espírito Santo, né, uma crítica de novelas, da programação televisiva. Então, eu trabalhei como na página Fanzine, depois me formei, fui repórter da área de música, fiz diversas coberturas musicais e tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá vendo? Fiz diversas coberturas musicais, o Festival de Alegre, né, o próprio Rock in Rio 3. Foi um momento em 2001 que eu tive a oportunidade de participar de todas aquelas coletivas com as grandes bandas que estavam ali, o Iron Maiden, o Dave Matthews Band, e Oasis, Guns N' Roses. Foi um momento fazendo a cobertura para a Gazeta. Isso me levou aos livros e mais tarde eu fui editor do Caderno 2 e tive a oportunidade de criar o Caderno Pensar em 2010, né? Ali na Gazeta. E foi um projeto que inicialmente tinha 12 páginas e foi emagrecendo, foi, né? Hoje tem uma página só, então isso realmente é lamentável. Entendi. E a intenção, Douglas, do Caderno Pensar era justamente aproximar a universidade, a produção acadêmica do jornalismo diário. Que nós percebemos o seguinte, que tem muitos trabalhos de qualidade, de dissertações, teses, mestrados, né, em diversos campos do conhecimento que ficam restritos à produção acadêmica. Então, o que eu fiz ali no Pensar foi chamar os professores, os estudiosos, para escreverem
no jornal, né? E naturalmente numa linguagem acessível para a maior parte da população. Então ali talvez tenha sido o último exercício mesmo de crítica no jornalismo impresso foi no pensar, porque não era apenas no campo das artes, né? A gente colocava textos de sociologia, de psicologia, psicanálise, antropologia, né? E algumas matérias que hoje eu acredito que dificilmente entrariam. Por exemplo, uma biografia de Marighella, né? Consegui colocar um especialista falando sobre Marighella. Centenário de Federico Fellini, sabe? Então, uma série de assuntos. Milson Henriques, né, que eu tenho muita saudade, fez um especial sobre como era fazer teatro e cultura no Espírito No Santo no Espírito período da Santo. repressão militar, né? No período da ditadura, falando de Toninho Neves e de diversos pioneiros, né? Então, é um momento que, infelizmente, eu não vejo mais isso no jornalismo impresso. Quer dizer, nem digo impresso porque é digital, né? Hoje, então, muda de plataformas. Então, Roberto, e qual que é a sua avaliação? Por que que esse tipo de jornalismo cada vez veio se acabando? E isso é o próprio a falta de formação de público, a falta de interesse comercial das empresas. Douglas, eu vejo que, infelizmente, isso tem uma relação com o próprio momento vivido no país, né? É, Infelizmente, a gente tem se nivelado muito por baixo em termos de conteúdo, em termos de aprofundamento, sabe? E o jornalismo cultural, a própria cultura vive esse drama, né? A gente, infelizmente, eu tenho que falar aqui, a gente tem um governo federal hoje que não compreende o papel da cidadania como economia criativa, como um elemento estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do país, Da né? geração Então, de a empregos, cultura né? com censura, né, e uma série de atos, a própria extinção do Ministério da Cultura, que é um grande retrocesso. Então, essa destruição assim da política cultural no Brasil, nos últimos anos, foi algo muito visível, né? E, infelizmente, isso acaba se refletindo também no jornalismo cultural. A Gazeta mesmo acabou com o Caderno 2 e criou um caderno chamado Divirta-se. Então, Divirta-se já diz tudo, quer dizer, são as artes vistas apenas como um mero entretenimento, enquanto a gente sabe que a arte, a cultura é muito mais do que isso, né? Com Tem o seu certeza. valor simbólico, o valor de cidadania, o valor histórico, de memória, e isso tudo tem sido deixado de lado. Agora, no Espírito Santo está mais visível também, infelizmente. A gente vê que o jornal o Globo, a Folha, né? Folha de São Ainda Paulo. mantém, né, uma cobertura cultural mais forte, né? E também eu relaciono isso com o momento empresarial. Eu, quando fui editor no Caderno 2 tinha o que? Eram dois editores, eu, editor e a subeditora, e seis repórteres, né? Então, hoje, pelo que eu vi ali, tem três pessoas, tem um editor e tem dois repórteres que se revezam lá em diversas funções. Então, um sucateamento mesmo, né? Uma redução de quadros ali nas redações, que acabou também pegando em cheio esse setor. Então, quando você fala assim na TVE, eu vejo assim com muita simpatia essa resistência da TV educativa de realmente realizar um jornalismo cultural através de programas como Espaço 2, né? O próprio Soul Samba, o Cine Clube TVE, e houve um momento em que a TVE tinha uma produção mais robusta, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouco com a Kátia. Com a Kátia, Mas eu falo assim também como cidadão, né, como espectador, que eu Hum, acho que a TV tem um papel estratégico aí, fundamental na difusão da cultura e das artes do Espírito Santo, porque é uma visão de jornalismo e de cidadania, né? Da cultura como um direito social. Então, assim, com as certeza. empresas, cada vez mais, as empresas querem o retorno imediato, né? Querem o lucro rápido. E aí acaba tendo uma série de interesses empresariais
que acabam inviabilizando a Sobrepondo cobertura, algumas a coberturas, cobertura né? cultural, né? Eu já ouvi isso de chefes meus, assim, já tem tempo falando isso. Olha, o público não está interessado mais ou em crítica, ou em cobertura, né? Como eu tive a oportunidade de fazer várias coberturas de shows, né? E eu não, eu acredito que as pessoas têm esse interesse. Só que hoje a cobertura de um show, de um festival, acaba virando um álbum de fotos no Facebook. Isso não é jornalismo, né? O É, jornalista tem que estar lá para acompanhar, para dar esse retorno para a sociedade, até mesmo o retorno daquilo que ele promoveu, né? Se fez uma matéria de capa, se fez uma chamada para algum evento, um festival, ele tem que estar lá para dizer se foi bem sucedido, se não foi, se o músico estava afinado, estava desafinado, se teve público, não teve. Então, onde que a está gente essa praticamente não cobertura, vê né? mais isso, né? Eu não- É, e aí a TV educativa tem esse papel. E hoje eu também atuo na área de assessoria, tenho percebido assim, o quanto é difícil você colocar essa pauta, né? A pauta da cultura, da música, sabe, da Principalmente valorização. ir além da agenda, né? A gente consegue, às vezes, só basicamente a agenda, né? O serviço. Ir além é cada vez mais difícil, né? É, exatamente. Então, o trabalho que eu faço, Douglas, eu acabei migrando para os livros e para a pesquisa, né? Então, o meu próximo livro vai ser sobre a música do Espírito Santo, já está Bom, praticamente pronto. Eu tenho feito uma pesquisa sobre a discografia, sabe, discos que estão fora de catálogo, uma produção que foi muito feita na época da Fundação Cultural e do DEC, Departamento Estadual de Cultura, que acabou sendo até ignorada pelo próprio governo, né? Então eu estou justamente reunindo esse material. falando sobre livro, foi até bom você ter tocado nesse assunto. Alguns jornalistas têm ido para essa vertente do livro-reportagem. Como que está sendo o retorno, tanto de público, de crítica, quanto a essa vertente, a essa área? Principalmente Ah, aqui eu no vejo, Espírito Santo. vejo como muito positivo. O Brasil é um país que não valoriza a memória, né? Infelizmente, o Espírito Santo menos ainda. Eu acho que a gente tem uma lacuna, tem muito O campo de grande, né? trabalho nessa área de memória, de valorização mesmo das nossas personalidades, né, culturais, nossos personagens, na área da música, das artes plásticas, do cinema, né? Então, eu vejo que tem muito interesse e no plano nacional também, sempre tem novas biografias sendo lançadas, Lançado. né? Esse foi meu primeiro livro, tá dando para ver, Maísa, espetacular. que foi justamente a biografia da Maísa. O meu segundo livro foi MPB de Conversa e Conversa. Ele já é um livro mais para jornalismo mesmo, tem bastidores das entrevistas, de 40 entrevistas que eu Sim, fiz com grandes nomes da música brasileira. Esse livro que você falou, Rock Rising, né? Rock Crise mesmo, a Prison, que é o nome da música do brincou. Thor. Não sei se você pegou essa época da banda Thor, que é uma banda Não. de heavy metal, que, aliás, fazendo um link com a TVE também tem um material fantástico de acervo, que acho que é até legal perguntar isso para a Kátia, porque a gente não sabe qual o nível de organização desse acervo. As bandas que É, eu entrevistei para esse livro, várias delas fizeram clipes e gravações no estúdio da TVE. O Toro, Combatentes da Cidade, o Pó de Anjo. E aí eu pergunto, onde está esse material? E o material da geração dos anos 80 também, da MPB, do Lula de Vitória, do Carlos Bona, João Pimenta, sabe, Carlos Papel. A gente tem uma geração aqui de compositores, né, muito forte. espetacular. E essa turma toda gravou especiais para a TVE. Então é legal resgatar isso. Eu sei que a TVE tem feito aí um TBT, às quintas-feiras, né? Que Sim, até exibiram um vídeo chamado Ilha do Rock. Eu até participo, na época tinha cabelão e tudo. Então é um documentário. Ilha do Rock foi rodado em 91, 92, com o documento das bandas que atuavam naquele momento, né?
Então, o próprio filme sobre Maurício de Oliveira, sabe? Então, acho que é o momento mesmo de exibir esse material. E esse é o mais recente. Crônicas musicais. E recortes de jornal. Sempre trabalhando no campo do jornalismo literário. O meu próximo livro vai ser na área da crítica musical, que é uma área que também ficou órfã, né? Sim, sim. E você acredita que com a digitalização do jornalismo, digamos assim, as redes sociais, o pessoal virando youtuber, teria ainda espaço nessas outras plataformas para os jornalistas voltarem a fazer esse trabalho de cobertura cultural e de crítica, José Roberto? O Douglas, eu acredito que sim. Eu prefiro não ser pessimista, sabe? Eu sempre faço palestras e bate-papos assim com os estudantes de jornalismo. E eu digo o seguinte: quem se dedicar a montar uma biblioteca, pesquisar, né, se especializar numa determinada área, avançar, sabe, no sentido de não necessariamente ser um crítico, mas um especialista, um estudioso mesmo, vai se destacar. Eu vejo uma lacuna assim no jornalismo cultural. Talvez hoje eu possa citar como uma exceção o Gustavo Chelucci, foi meu crítico de Gustavo, cinema. Ele é um herdeiro de Hamilton, né? Muito parecido até o jeito dele, o um comportamento, estilo, assim. né? O estilo. Então, o Cheluge ainda faz aquela coisa da crítica do cinema, de buscar um conteúdo diferenciado, e ele vinha assim com as ideias do cinema tunisiano, o cinema israelense, sabe? O suspense espanhol, de tentar oferecer alternativas para a população. Eu acredito muito nisso, sabe? A sociedade só pode se declarar livre culturalmente se ela tiver uma oferta cultural. E hoje, infelizmente, os meios de comunicação não oferecem isso, né? Você veja a música brasileira, onde que ela está representada na TV brasileira? Eu só cito Não um tem. programa, que é do Rolando Boldrin, que é o Senhor Brasil, da TV Cultura, e o Rolando Boldrin tem quase 90 anos, entendeu? Então, assim, você não vê na TV comercial uma demonstração da diversidade cultural do país. Não, Né? É tudo muito concentrado em monocultura. Ou é o sertanejo universitário, ou é outro estilo que está na moda, né? Mas você não tem não essa vai além, democracia. né? Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho sim que quem se especializar e buscar um caminho diferenciado vai se destacar. Agora, a gente também não pode ficar assim de braços cruzados, achando que essa iniciativa vai partir do empresariado, né? Eu acho que tem que ter um protagonismo do sindicato, um protagonismo dos jovens que estão entrando na redação, da própria classe jornalística, sabe? Porque senão a coisa não vai acontecer. É a mesma conversa que a gente tem em relação à música. Hoje a gente vê uma febre de banda cover. Você já reparou? Sim, sim, verdade. Banda cover de Guns N' Roses, de Bon Jovi, de tudo, todo mundo querendo imitar, né? A minha geração era uma geração que fazia rock e fazia música própria. Então, muito mais difícil do que você, né, tocar um repertório do outro é você estabelecer a sua Criar, identidade. né? Mas os músicos também se acomodaram nisso, porque o público se tornou mais conservador. Isso é uma tendência Fato. desses novos tempos. O público do rock, por exemplo, passou dos 40, quer beber cerveja artesanal, quer ouvir banda cover, né? Mas alguém tem que criar esse movimento. Então, se o público não cria, eu acredito que o próprio músico tem que oferecer, olha, esse é o meu repertório, esse é o meu conceito. Então, se o jornalista recém-formado, ele entra na redação já com uma ideia, né, de acomodação, sabe, sem provocar, né, eu acho que não vai acontecer. E eu É sempre isso que fiz esse papel na Gazeta, sempre fiz. Quantas pautas que eu tive que eram recusadas, né, eu ficava lá, enchendo o saco, né, tentando
mostrar para o editor ou para o diretor, vamos fazer isso aqui, vamos por esse caminho, né? E no final conseguia. Que essa é a importância Então, do jornalismo também, né? Abrir as portas e mostrar a importância daquele que está ali no cantinho ainda, que não teve o merecido destaque, né? porque assim, se a gente pensar, as condições são adversas, né? As condições não são favoráveis. Mas se a Sim. gente ficar de braço cruzado e não propor, não colocar alternativas, né? Eu acho que as coisas não vão acontecer. Então, o próprio caderno Pensar foi uma alternativa a um certo marasmo, né? Que já estava se avizinhando ali. Então, foi Sim. um ineditismo naquele momento. Agora nós estamos, que o Caderno Pensar foi lançado em 2010. Estamos 10 anos depois, tem que pensar em 10 novas anos. alternativas de chegar a esse público, né? Então, acho que tem que usar, sim, essas novas tecnologias. Finalizando, a gente tem falado aí do jornalismo. Todo esse enfraquecimento do jornalismo cultural, ele também seria reflexo do enfraquecimento e do praticamente inexistência dos espaços culturais na Grande Vitória. A gente tem aí o Teatro Carmélia, que tem anos que está fechado, né, o Centro Cultural Carmélia, mas a gente vê os principais espaços culturais também fechados. O Museu de Arte do Espírito Santo está fechado para reforma, tem anos. O Teatro Carlos Gomes, recentemente o Teatro Glória, infelizmente todo o Sesc Cultural Glória ali também houve praticamente um fechamento dele. O Cais das Artes, que nunca se inaugurou, nunca finalizou. Essa falta do jornalismo cultural também, você acredita que poderia ser um reflexo da falta de espaços culturais? Acredito. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vive no Espírito Santo. O Carmélia é um exemplo. Eu acho que o lado positivo disso tudo é que a classe artística voltou a se organizar e se mobilizar. Eu mesmo, enquanto vice-presidente do Conselho de Cultura de Vitória, propus essa nota de repúdio e direcionada, na verdade, ao governo federal, não apenas pelo Carmélia, mas por tudo que o governo federal tem feito aí de total falta de compreensão da importância da cultura para a sociedade, né? Então, o Conselho de Cultura acabou chamando, né, os vários entes dessa história, quer dizer, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Câmara de Estadual. Vereadores, classe artística, sociedade, para apontar a importância do Carmélia. E hoje é engraçado que tanto o governo como a prefeitura agora querem o Carmélia, né? Só que o Carmélia ficou 8 anos ali parado, esquecido, né? Abandonado. Aí que vai Mais a do que pergunta aí do nosso colega Luciano, que ele comentou aí, será que dessa vez realmente vai? Porque mais ou menos chega na época eleitoral, o Carmélia volta-se de algum motivo à voga, né? Esperamos que de fato, é, né, mas venha houve muitos erros do poder público, do governo do estado, da prefeitura, né? Da gestão atual também. Mas eu acho que assim, o momento agora não é nem de caça às bruxas, a gente tem que juntar forças para poder enfrentar reerguer. uma ameaça maior que vem do SPU, que é de transformar o Carmélia num depósito de café. Isso ninguém quer, né? Mas assim, pelo menos nós não queremos, nós que valorizamos as artes, né? Com certeza. Mas concluindo, assim, eu vejo que a gente vive uma crise de espaços culturais, eles infelizmente fechados, outros espaços não são abertos, e isso passa também pela falta de compreensão da sociedade sobre o papel da cultura, entendeu, Douglas? Esse é um trabalho que eu acredito que vai ser de formiguinha, é de anos e anos, porque se a gente perguntar para a Formação, né? sociedade hoje, para o cidadão, se ele quer investimento em segurança pública ou em cultura, o que você acha que o cidadão vai responder? Segurança sem saber ele que a cultura também ela vai eliminar muitos casos aí de violência, né? Pois é. E nós temos exemplos como Medellín, né, que fez uma
política cultural formidável desde os anos 90 e acabou ampliando o investimento, né, em cultura de 0,5% do orçamento a 3 a 5%, né? Sendo que o investimento médio aí é de 0,5, 0,6 no Brasil, né? E Nossa, educação em aí, Medellín foi de 10, 12% para 30, 40%. Então, Medellín, que tinha uma média de 400 mortes por grupo de 100 mil habitantes, hoje tem 20 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Isso se deve a quê? A um investimento em cultura e educação. É uma cidade hoje conhecida pelo turismo, gastronomia, né? Pela arte. Então, a cultura é transformadora. Agora, a gente tem que saber mostrar isso para a sociedade. É uma sociedade, infelizmente, muito polarizada e que não compreende o papel da arte. Só que com isso acho certeza. que passa pelos agentes culturais, pelos jornalistas, né, pelos formadores de opinião, todas as pessoas envolvidas, da gente mostrar para a sociedade que vale a pena você investir em cultura, porque senão vai ficar dessa forma, um investimento baixíssimo, tanto em nível municipal, estadual e federal. Sendo que o federal hoje é o pior, né? Ainda mais, só para encerrar, que vai chamar a Kátia, que eu também quero acompanhar, mas dizer que eu sou fã de Gilberto Gil, como cantor, compositor e como ministro. Sabe, o Gil, na minha opinião, foi o nosso melhor ministro e gestor da cultura, foi quem compreendeu, né, essa cultura como modos de viver, né, como um instrumento de cidadania, elaborou o Plano Nacional de Cultura, fez um trabalho belíssimo e que infelizmente vem sendo destruído por pessoas que não têm essa compreensão e pior, tem medo da arte, né? Só citando Paulo Medo da César arte e da Pinheiro, educação. exatamente, citando Paulo César Pinheiro naquela música Pesadelo, não sei se você conhece, que era Sim, muito famosa no tempo da ditadura, que ele perguntava: que medo é esse que você tem de nós? Ou seja, todo o processo ditatorial tem medo da arte, tem medo do é artista, verdade, né? é verdade. Então, nós temos que nos fortalecer para enfrentar esse momento sombrio. Vou mandar um abraço aí para o Grijó, meu saudoso professor aí. Tive aula com ele no Nacional. Nem sei se ele me lembra de mim ainda como aluno. Um abraço, Grijó. Está nos acompanhando. E para É secretário finalizar, de Vitória, né? sou De secretário de Vitória. Cultura. Gosto muito do Grejó. E para finalizar, eu vou fazer um questionamento também. A gente falou aqui de vários espaços culturais, todos concentrados praticamente na capital. É uma que, lamentavelmente, a maioria estão fechados. Mas pior do que estar fechado é ainda não ter. Praticamente no interior do estado, não falo em interior do estado, mas até na Grande Vitória, é, nem existe, né, que está fechado. A gente tem Vila Velha com o Teatro Municipal, que também está em processo de reforma, um outro espaço cultural aí ligado ao poder público, mas muito pouco também, e no interior ainda menos ainda. A gente tem a maioria das É, cidades, acho que não tem sequer um teatro, um cinema, nem um espaço aí cultural, quer dizer. é. Há um grande debate a ser feito, há uma grande retomada e o fortalecimento que a gente precisa aí somar forças, porque como você mesmo comentou e a gente reforçou, cultura é geração de emprego, é redução da violência, redução da criminalidade. Há de se pensar além da questão cultural pela questão só como uma questão de entretenimento em si, né? É, concordo, Douglas. E novamente eu cito o mestre Gil, porque Gilberto Gil diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. O Gil é muito Com inteligente, né? certeza. Eu Então, assim, sempre falo isso. o povo quer conhecimento, né? Agora a gente tem um exemplo aí no governo que quer novamente criar imposto sobre o livro e declara publicamente que livro é coisa de rico, como se as pessoas
pobres não tivessem o direito à leitura e pior, como se não gostassem de ler, né? Isso é um preconceito que é injustificável, né? certeza. Então, o Gil defendia muito, defende até hoje a descentralização cultural. Eu também acredito muito nisso que você falou, né? Em criar Muito pequenos importante. espaços, núcleos nos municípios, né? Nos bairros, Bibliotecas, né? nas comunidades, exatamente, bibliotecas comunitárias, né? De modo que o cidadão não tenha que se deslocar da onde ele vive para ter o acesso à cultura, o acesso constitucional, né? O Tem que direito ser fácil, constitucional. né, o acesso. O acesso tem que estar ali para ele ter o acesso, né? Exatamente. E através de ações ou projetos que não precisam ser grandiosos, né? Você pode ter pequenas salas, pequenos teatros, né? Nós fizemos um trabalho na última gestão da ocupação social, que era justamente aproximar mesmo das comunidades, entender o que acontece ali e potencializar essas ações até com editais voltados exclusivamente para essa camada da sociedade, que são os jovens, né? Jovens e, infelizmente, as maiores vítimas de violência e de homicídio são jovens e negros, que as estatísticas comprovam. Então, eu sou totalmente favorável à descentralização, à criação de espaços para difusão da cultura. Então, Alberto, eu vou agradeço a sua participação. O papo está muito bom. Espero a gente fazer outras lives. Tem muito assunto a discutir. Assim que tiver com seu novo livro pronto, encaminhe para a gente fazer a divulgação, bater um papo sobre ele também. E a nossa previsão era a gente fazer em torno de meia hora com o Zé Roberto e meia hora com a Kátia. Como a gente já está quase aí uma hora com o Zé Roberto, eu vou Ô, finalizar a live. Eu vou finalizar a live e abrir uma outra live, que começa aí a gente permanece com a Kátia. o papo com a Kátia. Aguardo todos vocês. A sua palavra, Zé Ô, Roberto. não, ótima ideia. Eu quero acompanhar a conversa com a Kátia, claro, porque ela tem muito a falar sobre o momento atual também da TV Na educativa, TV, isso aí. né? Mas tá certo, ó. Muito obrigado, adorei a conversa e dá sequência a esse belo trabalho aí no sindicato. Estou gostando muito, acompanhando nas redes sociais também. Abraço. Ó, isso aí, tchau. Poxa, a Mari entrou. A Mari